Muito bem, estamos gravando. Vamos lá. Gente, bom, em primeiro lugar, eu agradeço a você por estar aqui. Eu voltei a fazer vídeos aqui no YouTube depois de um longo inverno. E realmente estava bem desanimado, né? Enfim, coisas que acontecem com a gente. Dinheiro não resolve todos os problemas, ameniza a maior parte deles, resolve muitos deles, mas não resolve todos os problemas. E eu vou falar de umas questões aqui, inclusive, que eu estou tratando como inimigos, tá? Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal e que compartilhem essas reflexões, porque o que eu vou colocar agora, vocês sabem, eu tenho 55 anos nesse momento que eu gravo este vídeo. Você que acompanha a minha história sabe da minha luta de questões realmente ruins, as quais eu passei, os tombos que eu levei na vida de perder tudo, tudo, né? Perder carro, casa, perder família, perder o convívio com os meus filhos e ter que recuperar isso tudo, tá? E é disso que eu falo aqui. Eu tento trazer para vocês a educação financeira de uma forma motivacional para que você siga o seu caminho, tá? E faça cada dia um pouco melhor. Não vou falar aqui para quem quer ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo. Não, tá? Essas pessoas não são o meu público. Eu falo aqui para as pessoas que querem que amanhã seja melhor do que hoje e que queiram viver o presente de maneira adequada, tá ok? É isso, é para essa gente que eu falo. Eu tenho certeza que você é assim. E compartilhe esse vídeo, tá? E o nosso canal para as pessoas que querem isso, que querem um progresso na vida, saber que amanhã vai ser um dia melhor do que hoje, com certeza, de maneira controlada, com poder sobre isso, e que vivam o presente, tá bem? Então, vamos lá. Nesse aspecto, existem 6 fatores, tá? Que, na verdade, são medos que nos impedem de progredir. E esses fatores, eles se seguram em nós e fazem a gente se arrastar na vida. Tá? Esses 6 medos, eu vou tratar de cada um deles agora. E sim, o dinheiro, ele ou resolve ou ameniza cada um deles, tá? Tem um que é óbvio, um desses medos, que o dinheiro não resolve de forma alguma, mas ele ameniza muito, te dá muita tranquilidade para quando essa hora chegar. Você já deve estar até sabendo do que é, tá? Então vamos lá. O primeiro fator, tá? O primeiro medo é o medo, obviamente, da pobreza. E é óbvio, professor, mas é claro que o dinheiro resolve a pobreza. Pois é. Tem um livro, né, que se chama Psicologia Financeira, que o autor trata, né, esse livro está aqui em algum lugar, por aí, tá? Agora não sei, mas enfim, está por aí em algum lugar, está no Clube do Livro da Academia do Dinheiro 5.0, da Academia 5.0, para quem é nosso aluno lá sabe. E ele trata do seguinte, olha, por exemplo, tem duas pessoas que têm $1 milhão, tá? Só que uma saiu de $10 mil e em 4 anos chegou a $1 milhão. E a outra saiu de $5 milhões e em 4 anos ela veio perdendo e chegou a $1 milhão. Repara, os dois têm a mesma quantia. No entanto, o primeiro está muito mais feliz, porque ele caminhou para a frente, enquanto o segundo, ele fala, cara, eu estou há 4 anos que eu estou perdendo dinheiro. Então, ele está com medo da pobreza, apesar de ter $1 milhão, ok? Então, nesse aspecto, o que acontece aqui? O dinheiro, óbvio, que ele minimiza esse medo. No entanto, perder o dinheiro que você possuiu já pode te trazer esse medo. De um dia você fala, vou ficar pobre. Né? E esse medo te paralisa ou até agrava a situação. Eu vou tratar o porquê disso um pouquinho mais para frente, das questões de mentalidade, de ondas mentais que atraem essas situações. Tá? O segundo medo é o medo de problemas de saúde. O medo de problemas de saúde, obviamente, quem vive tem problema de saúde. Né? Você vai ter um dente quebrado, né? Você vai ter uma coceira na pele, você vai ter uma azia por conta de alguma coisa que você comeu, né? Ou um estresse que faz você
somatizar alguma doença. Então, isso é real. Por que o dinheiro e o planejamento financeiro, aqui dinheiro, entenda, tá? É a vida financeira equilibrada, né? E com essa prosperidade, a certeza de que amanhã você vai ter mais do que hoje. É isso que eu trato, ok? Quando eu falo dinheiro, entenda isso. Por que o dinheiro ameniza esse problema de saúde? Porque reduz o estresse. Né? O estresse traz para você muitos problemas de saúde, somatização, radicais livres e tudo mais, né? Faz com que a tua vida, você perde sono, né? Portanto, perde saúde, perde produtividade e tudo mais, e isso faz com que você acabe tendo mais doenças. E óbvio, se você quebra um braço em um acidente, é muito mais legal você ter um bom plano de saúde ou ter dinheiro, se você não tiver plano de saúde, para bancar um bom atendimento médico. Né? Então, isto é muito importante e ameniza ou resolve, né, no caso de você ter dinheiro. É aquela história que eu falo para as pessoas, gente, ou no Brasil em especial, ou você tem um bom plano de saúde, ou você vai para o SUS. Ah, o SUS é maravilhoso. É, para algumas coisas, para vacina, por exemplo. Agora, vai fazer uma cirurgia eletiva, como eu, por exemplo, tive algum tempo atrás, que eu estava passando muito estresse no relacionamento que eu tive, e eu estava produzindo pedra nos rins por conta do estresse que eu estava tendo. Né? Então, essa produção de pedras nos rins, se eu fosse depender do SUS, eu estava com pedra no rim até agora. Tá? Se eu não tivesse um bom plano de saúde, não teria resolvido o problema. Mais um problema que o dinheiro resolve. Ok? O terceiro, perda do amor. Olha, não, dinheiro não traz amor, mas 70% das separações conjugais tem como motivação principal ou inicial os problemas financeiros. Então, a falta de dinheiro causa isso, né? Traz a perda do relacionamento com a pessoa amada. Outro ponto, aqui eu vou lembrar de um caso de família. Eu tenho um primo, né? Enfim, esse primo é muito querido meu. Eu tenho dois primos muito queridos, tá? Muito queridos mesmo. De todos os primos que eu tenho, são 10. Tem dois que eu... Não, são 9, porque um é minha irmã. São 11 netos, um é minha irmã. Tem dois que eu gosto demais. Um do lado da família do meu pai e um do lado da família da minha mãe. Esse do lado da família do meu pai é de quem eu vou falar agora. E nós tínhamos o avô, pai do meu pai, em comum, que é pai da mãe dele, e ele tinha um outro avô, que era pai do pai dele, ok? Os dois faleceram. O avô, que era o meu avô em comum, deixou um patrimônio gigante para a família. E ele herdou rapidamente, porque quando o meu avô morreu, o pai dele já era falecido, morreu de câncer, morreu muito jovem, com 40 anos de idade, mais ou menos. Então ele herdou uma parte disso. E o outro avô dele, cara, deixou dívida, né? E ele fala para mim até hoje, né? Ele fala, Mauro, pelo amor de Deus, o vô Saber, cara, eu rezo para ele todo dia, porque, pô, todo mundo só falava dele, que ele era um cara grosseiro, que isso, que aquilo, que papapá, que papai. E meu avô não era uma pessoa fácil, não, tá? Ele foi um imigrante libanês, ele era uma pessoa dura, difícil e tal, mas ele era de um coração gigante, pelo menos com os netos e com a família, ele era de um coração gigante, tá? E ele fala, poxa, é muito bonito isso, né? De você reconhecer que a vida equilibrada e deixar um legado material, né, trouxe o amor dos netos, né? E não tem quem fale mal do meu avô hoje, tá? Não tem. Tudo aquilo que falavam, né? Que o vou saber isso, que o vou saber aquilo e tal. Quando as pessoas viram o patrimônio dele, falam, pô, eu sempre falei bem do meu avô, né? O meu avô é o cara que eu sempre conto aqui nos vídeos, que foi um dos meus grandes mentores. Né? Eu tenho um carinho gigante por ele. E ele não era fácil comigo, não, tá? Não aliviava para mim, não. Ele, nossa senhora, eu passei poucas e boas na mão daquele meu avô, tá? E
sempre amei muito ele. Não vou dizer que eu só falei bem dele, não. Eu já me queixei dele algumas vezes, mas eu só falei bem. Mas eu tenho ele em alto nível, tá? Em consideração. E as pessoas ao redor que antes tinham receio ou até falavam mal dele, quando viram aquele dinheiro caindo, sabe que falaram? Nossa, que o voo foi bacana, que o voo foi isso, que o voo foi aquilo. Quer dizer, eles têm uns problemas, não vou entrar nessa questão de cada um deles, né? Aí cada um, mas a verdade é que a perda de amor, ela também é amenizada ou resolvida com dinheiro, tá? O Lobão, né? Ele tem uma música que ele fala: a vida corre fácil quando a grana rola solta, né? Ou qualquer coisa parecida. E é mais ou menos isso. Tá? Então, quer dizer, quando você tá com medo, você tem ciúmes excessivos, você tem medo de perder o amor, cara, na boa, dinheiro te dá uma segurança mesmo, tá? Pode parecer hipócrita, pode parecer fútil isso, mas a verdade é que ninguém quer viver na miséria embaixo da ponte. Ninguém, sabe? E seria muito hipócrita falar o inverso disso, ok? O outro ponto, a velhice, né? Nós temos muito medo da velhice, né? Então esse daqui foi o quarto, né? Quarto ponto. Cara, o medo da velhice, esse medo eu tenho, tá? De envelhecer. Tanto que eu tenho 55 anos, enquanto eu gravo esse vídeo, né? Eu tenho poucos fios de cabelos brancos, né? E muita gente pergunta para mim qual o segredo da juventude. Eu falo, cara, é a vida financeira equilibrada. É a vida financeira equilibrada. A velhice, quando a gente fala assim de problemas de saúde graves, né? Por exemplo, a pessoa que não tem mais atividade profissional ou não se tornou uma referência. Imagina você ficar velho e ninguém querer conversar com você, porque você não construiu nada. Você simplesmente viveu e pagou contas. As pessoas não pedem um conselho para você, que era o que acontecia comigo em relação ao meu avô. Eu pedia muitos conselhos para ele. Eu tenho um outro tio que ainda é vivo hoje e eu peço ainda conselhos para ele quando eu encontro, que faz pouco, não encontro ele com frequência. Então, nesse ponto, nesse aspecto, é muito importante a gente envelhecer sendo referência. E você não será referência, tá? Você pode se perder, enlouquecer na sua velhice, se você não construiu nada, se você não deixou algo que as pessoas falem, poxa, eu gostaria de ter isso quando eu chegar nessa idade. Tá? Quinto, o medo da crítica, né? A crítica. Você já viu como é muito mais fácil defender um bilionário? Outro dia eu ouvi nessa briga, né, do Elon Musk com o judiciário brasileiro e tudo mais, uma amiga minha falou assim: o Elon Musk é um babaca, é isso e aquilo e tal. A gente estava numa roda, né, de amigos, almoçando, e gente falando bem e gente falando mal do Elon Musk, né? Eu acho que tem pontos bons e acho que tem pontos ruins, como todo ser humano. Mas aí, quando ela falou isso, o Elon Musk é um babaca, por que vocês pagam pau pro Elon Musk, né? Aí fala, pô, eu queria ser babaca que nem ele, viu? Assim, bilionário com mais de 100 bilhões na conta de dólares, eu queria ser babaca que nem ele. Olha como é fácil defender, né? Uma pessoa da crítica e ele fica acima do bem e do mal, né? Aí vem um juiz de um país importante como o Brasil. O Brasil não é um país pouco importante, é um país bastante importante. E critica ele passa por cima. Ele fala: o que esse cidadãozinho vai fazer sobre mim? Entendeu? É isso. Né? Agora, se você é uma pessoa fracassada, é muito fácil criticar você. Né? Eu já tive associados que me combatiam nas reuniões que eu procurava que fossem construtivas, e um belo dia eu cansei. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tá? Antes de me criticar, vamos falar o seguinte, tá? O que você fez mais do que eu?
Você está aqui porque eu te chamei. O que você fez mais do que eu? Você está aqui porque eu te chamei. Então, vamos tentar fazer a coisa uma vez diferente daquilo que a gente tem feito e que não tem dado certo. Aí todo mundo ficou quieto, ficou aquele climão, etc. As coisas mudaram, né? E depois eu me afastei desse grupo, né? O grupo ruiu e eu continuei a crescer. Numa época eu nem tinha o canal do YouTube, e o canal do YouTube cresceu e eles minguaram e se dissiparam, tá? Mas é isso, né? Quer dizer, a crítica, ela é muito facilmente colocada e aceita para aquelas pessoas, sobre aquelas pessoas que nunca construíram nada e que não tem, como se diz, né, um gato para puxar o rabo, né? Não tem um gato para puxar o rabo. É muito mais fácil criticar a gente assim, né? E aí você fala, fazer o quê? Coitado, é uma boa pessoa, mas, né, é ninguém, ok? Então, agora, quando você tem dinheiro, quando você tem patrimônio, quando você construiu algo, o teu título de doutor, ele é menos importante. E eu conheço inúmeros doutores que, academicamente, eles são muito maiores do que eu. Muito, eu fiz até o mestrado, tá, gente? Eu não fui até o doutorado, eu fiz até o mestrado. Gente que estudou nas melhores faculdades do Brasil, tem doutorado e ou pós-doutorado no exterior, né, e que tem muito menos do que eu. Gente que tenta fazer um canal do YouTube e não consegue 500 seguidores. Né? Tem um, inclusive, que tem menos do que 100 seguidores. E é uma pessoa que me critica muito. E eu admiro muito ele, pela inteligência dele. Eu admiro muito ele. Só que ele tem um aspecto de inteligência que fica muito frágil. Né? Então, quando ele me critica, eu verifico o que ele está me criticando. Por quê? Porque eu tenho um patrimônio que fala, cara, Mauro, pera lá, olha o que você construiu. Então, não é qualquer crítica que me abala. Tá? É óbvio que a gente tem que ter humildade para aceitar algumas críticas e seguir adiante, ok? Porque o que vem de crítica não refute uma crítica só porque ela é crítica, tá? Essa crítica pode vir um ensinamento e essa crítica pode ser uma grande besteira. Eu digo aqui que o que falam de mim na internet, em especial, 80% é bobagem e 20% eu tenho que levar em consideração para continuar crescendo e usar isso como uma mola propulsora para crescer. Agora, e se eu fosse um fracassado? Eu ia dar razão para todas as críticas que viriam sobre mim. Ou eu seria arrogante, ok? E continuaria fracassado. Então, é bom a gente ter essas questões. E por último, né, algo que te leva para baixo é a morte, né? O medo da morte. Repara que eu estou falando de 6 medos, tá? O dinheiro resolve a morte? Não. Tá? Mas é fato que quanto mais dinheiro você tem, mais você vive e com mais qualidade. Chega um certo momento, por conta de doença, saúde, etc., que até você tendo muito dinheiro, você perde muito qualidade de vida, né? E a sua vida é prolongada através de remédios, de tratamento, etc. Esse momento eu acho complicado, tá? Aí eu acho que o sistema de saúde, a legislação da Suíça, tem uma solução para isso, que é você falar, cara, eu não estou mais vivendo, né? Eu estou vegetando, então, por favor, eu quero uma morte assistida. E isso é uma opinião minha, tá? E na Suíça é um país onde você pode fazer isso, tá? Mas é uma opinião minha. Né? Então, e eu não vejo assim uma dignidade, né? Eu, por exemplo, eu não me vejo com dignidade de ficar em uma cama ou em uma cadeira de rodas, sem movimento, até com lucidez, mas sem produzir. Né? Medo da morte eu não tenho. Né? Eu tenho medo de velhice, mas da morte não. Então, essa é uma opinião minha. Tá? Agora, por que eu estou falando disso tudo? E por que os medos, eles atrasam a gente financeiramente? Porque quando você tem medo, você se segura nele. Então, o medo da pobreza, que foi aquele primeiro que eu falei, olha só,
A pessoa que está vendo o seu patrimônio cair, ela começa a entrar numa paranoia, numa noia, né, como o pessoal diz, de cara, tô ficando pobre, tô ficando pobre, tô ficando pobre, tá ficando pobre. Ela começa a repetir esse mantra, estou ficando pobre. E aquela pessoa que tinha 10 mil dólares e passa a ter 1 milhão de dólares, ela fala, tô ficando rico, tô ficando rico, tô ficando rico, tô ficando rico, e ela está ficando rica, né? Quando os dois patrimônios se encontram em 1 milhão de dólares, um tem um pensamento de prosperidade, o outro tem um pensamento de escassez, de estar perdendo. Um tem um pensamento de estou ganhando, o outro tem um pensamento de estou perdendo. E essa energia se reproduz ao seu redor. E esse é o grande problema. Então, enfrente seus medos. Tá? Medo da pobreza, medo dos problemas de saúde, medo da perda do amor, tá? Que inclusive quem tem muito ciúme pode ter medo de perda do amor, medo da velhice, medo da crítica e medo da morte. Se você conseguir minimizar e conviver com esses medos, a tua vida financeira caminha de maneira muito mais adequada e muito mais rápida, tá bem? Espero que você tenha gostado disso. Coloque aí suas perguntas, suas questões nos comentários e se inscreva no canal, aquela coisa toda, tá? E mande este vídeo para seus amigos. Um grande abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Até.